hoje nós vamos falar do Trickster, né, do arquétipo, desse arquétipo de como usá-lo na sua história. Para quem não conhece, na verdade, o Trickster ele é o trapaceiro mítico, né? Então, ardiloso, ele usa de truques para conseguir o que ele quer. Comida, roubar, causar confusão. Então, mais normal é causar confusão. Né? E ele é inteligente, e isso é muito interessante, porque, apesar de não aparecer, ele não é sábio, né? Que é outra figura. Né? Ele tem intelecto e conhecimento porque ele precisa disso para desafiar os comportamentos convencionais e ser o Trickster. Né? Na mitologia, todo mundo vai falar, é o Loki na mitologia nórdica. Evidente, o Loki na mitologia nórdica. Né? Na Grécia é o Hermes, né? Pouca gente sabe. Né? Lá ali os mitos das tribos indígenas norte-americanas, você tem, depende do lugar, o coiote ou o corvo, né? Ambos eles são figuras do Trickster, né? Então tem histórias até que o coiote deu um fogo para a humanidade, todo esse tipo de coisa. Né? E no Brasil você tem o Saci Pererê. Né? O Saci Pererê é um dos Tricksters da nossa mitologia. Na literatura mais antiga nós temos o Puck, né, do Shakespeare, e o Gato, do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que também faz o papel. Né. Mais atual, inclusive é muito interessante isso, porque você vê muitos desses personagens atualmente eles têm sofrido um pouco de cancelamento, exatamente porque eles são tricksters, né? É o Pernalonga, é o Jerry do Tom Jerry, é o Pica-Pau, né? O Máscara, são claramente, e o mais famoso deles, o mais atual deles, né? Dentro do Piratas do Caribe, o Jack Sparrow. Todo mundo vai falar, é Jack Sparrow, né? Ou não, na verdade, o Jack Sparrow é um aspecto do Trickster e o Barbosa é outro, né? Porque até os diretores comentaram que enquanto o Jack Sparrow apresenta o elemento do dia, né, mais bonzinho, o Barbosa, enquanto o Jack Sparrow apresenta o elemento do dia, né, que apesar de sacana ele é bonzinho, o Barbosa ele é à noite, ele é um pouco mais maldoso, embora não seja mal. Né? Agora, quais são as características, né, do Trickster? Primeiro, quando ele aparece, ele é o catalisador da história, né, da trama. Então você vai, por exemplo, até pegando o Piratas do Caribe, apesar do Jack Sparrow ser muito... apesar do Jack Sparrow ser um dos principais, ele não é o principal. O principal lá é a história dos dois lá, que se apaixonam, e eles são os protagonistas. O Jack Sparrow é só, né, um ajudante. Então é muito estranho que você fala assim, não, imagina, a história do Jack Sparrow. Né? Tanto que no segundo ele termina quase como principal. Né? Mas de qualquer maneira, o Trickster então ele é o catalista da história, da trama, né? Ele vai contra o status quo, então ele é um questionador da autoridade, né? Um agente do caos, da transformação, né? E ele permanece ileso apesar do que ele faz, né? Da bagunça que ele faz. Né? Então ele é astuto, ele desafia normas, sejam religiosas, sejam sociais, né? E ele engana. Né? Ele é ambíguo, então ele não é nem bom nem mal, ele pode ser as duas coisas. Né? Até porque ele não poderia ser só bonzinho e ser o Trickster. O Trickster ele é meio sem elemento, né? Ele é a elementação do caos. Né? Não tem como você ser a elementação do caos sendo bonzinho. Né? Então ele pode ser tanto o herói como o vilão na história, como o ajudante, como a gente estava falando, né? O Jack Sparrow, o Pica-Pau, ele é o principal, o Master ele é o principal, o Jack Sparrow ele não é o principal, ele é um dos principais, né? Então ele termina sendo o ajudante dentro da história, né?
ele tem humor, né? Então a história termina tendo um tom que leva não vou dizer para comédia, mas que tem comédia, né? Ele questiona, porque ele questiona as convenções sociais, né? Desafia regras, então por quê? Porque ele é quem está gerando aprendizado e mudança, né? Então é o que eu falo, ele pode ficar oscilando entre o herói e o vilão, né? Sendo porque ele tem que gerar a mudança na história. O Jung comenta que o Trickster é uma interação de opostos, né? do Animus e da Anima, né? Que é essencial para o crescimento e desenvolvimento da pessoa. Então esse é um ponto, de novo a gente volta na geração de aprendizado. Então esse é um elemento do Trickster. Alguns outros exemplos de filme que trabalham esse arquétipo, e na verdade é muito interessante porque eles têm um tema semelhante e apareceram num momento semelhante. É o Truque de Mestre, que todos eles são meio tricksters, né? Todos os personagens. O Ilusionista e o Grande Truque, que apareceram no mesmo ano, né? Todos eles são de magia, né? E todos eles, por quê? Porque todos eles vão contra o padrão da sociedade, né? Então você vê o Truque de Mestre, eles sacaneiam um cara que tá dando dinheiro para eles, né? No Ilusionista, ele prende espada lá do imperador, isso mesmo, imagina, o cara quer ser morto, né? Então esse é o ponto, né, do Trickster. Ele está sempre ali, né, pisando em ovos, né, e indo contra o convencional e está ali sempre em perigo, mas nunca nada acontece com ele. É isso, acho que é evidente, a gente podia ficar conversando a respeito bem mais tempo, mas não é essa a nossa ideia. Nossa ideia é dar uma prévia. Então você pode assistir os filmes, você pode pesquisar mais a respeito, né? Assistir os desenhos animados, em cima disso ter ideias de como trabalhar, como criar o seu Trickster, né? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha curtido, né? Se você curtiu, deixa um like, ajuda a gente muito. Comenta se você gosta desse arquétipo, né? Comenta se tem algum filme que a gente não citou que usa ele, né? Repassa para um amigo seu que precisa conhecer esse arquétipo para de repente estar desenvolvendo coisa nova, né? E segue a gente está no Facebook, no Insta, no LinkedIn, né? No YouTube, sempre postando coisa nova, tentando ajudar os autores que estão escrevendo aqui no Brasil, né? E conheça os nossos livros. Nós temos policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, né? Terror, né? História de vampiro, fantasma, bruxaria, terror com humor, fantasia com um pouco de terror, né? E o meu livro também, Santiago, né? Nós vamos deixar aqui os links dele no primeiro comentário fixado, né? E é isso, espero que você tenha curtido.